Atos, capítulo de número 1, somente versículo de número 4. Quem encontrou, diga comigo: achei a espada do Espírito. E discorre a palavra do bom mestre. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, de mim ouvistes. Amém, igreja? Meus queridos, amados irmãos e irmãs, por bondade, olheis para cá. É bem verdade que nós, ao fazermos um ajuntamento espiritual como este, o nosso Deus requer de nós reverência. É isto que Salomão nos escreve, dizendo em Eclesiastes, no capítulo de número 5, no versículo de número 1, que quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabes que eles fazem mal. Nós não estamos aqui somente para participar do banquete que já nos fora servido, mas estamos também aqui para participar de um banquete celestial, que Deus ao qual tem separado para mim, para você, que se manifesta por meio dos louvores, por meio das orações e por meio da sua palavra, principalmente, que é pregada, ministrada ao coração de cada um de nós. É de fato que esta palavra que nós ao qual pregamos é uma palavra viva, conforme dizem cartas aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, quando a palavra nos diz que toda ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ela até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do meu e do teu coração. Palavra que é esta que para muitos lá fora é vista como loucuras. Palavra que é esta que o apóstolo Paulo vai nos dizer na sua primeira carta, quando estava escrevendo para a igreja de Corinto, no capítulo de número 1, no versículo de número 18, Paulo vai dizer que esta palavra, a palavra da cruz, é loucura para os que perecem lá fora, mas para nós ela é o poder de Deus. O poder de Deus é este que traz um verdadeiro avivamento espiritual, onde que o profeta Abacuque, querida amada igreja, vai nos afirmar no capítulo de número 3, no versículo de número 2, porque quando ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Não há igreja avivada, não há crentes avivados cheios do Espírito Santo, a não ser por meio da palavra de Deus. Palavra que é esta também que santifica, palavra que é esta também que purifica. Quando eu me lembro de Jesus Cristo falando em João capítulo 17, versículo 17, Jesus vai dizer, fazendo ele a oração sacerdotal: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Quando Jesus Cristo afirma dizendo que esta palavra é que santifica a verdade, ele vai dizer que somente esta palavra é que purifica o interior da alma do homem e da mulher. Quando ele fala em João capítulo 15, versículo 3, Jesus vai dizer: vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho falado a cada um de vós. Palavra que é esta também que nos sustenta de pé, palavra que é esta que tira toda ansiedade, todo medo, que muitas das vezes norteia o coração da humanidade. Quando Salomão, escrevendo em Provérbios, no capítulo de número 12, no versículo de número 25, Salomão vai dizer que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Esta boa palavra nós só podemos extrair dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Nós só iremos extrair quando nós fazermos aquilo que diz o salmista em Salmo, no verso de número 2. Que o prazer do justo está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós vivemos em uma geração odierna que tem voltado muito para as tecnologias. Eu não sou contra, porque também usufruo de Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim. Mas o apóstolo Paulo vai nos advertir dizendo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas não me deixarei ser dominada por tamanhas coisas. Há muitas igrejas que se encontram, querendo ou não, mortas espiritualmente por falta da palavra. Não é que a palavra não tenha sido ministrada, mas muitas das vezes a palavra tem que ser ministrada no interior, na alma daquele que a lê, daquele que se alimenta por meio dela. Porque é esta mesma palavra que nos mantém de pé.
Está se findando este ano de 2024. E nesta manhã eu libero uma palavra de Deus para dizer à igreja de Jesus: nós estamos de pé não é porque nós não merecemos, não, jamais. Mas é porque a palavra de Deus tem nos mantido de pé. É isso que o salmista declara em Salmos de número 119, no versículo de número 116. Quando ele diz: sustenta-me, ó Senhor, conforme a tua palavra, para que eu viva. E não me deixe envergonhado no dia da minha esperança. Se nós chegamos até aqui, é por causa das misericórdias e da palavra de Deus. Palavra que é esta que muitas das vezes tem sido pregada, ministrada neste púlpito, e muitos irmãos têm se afastado, deixado a igreja, porque muitas das vezes a palavra não é doce, mas a palavra também ela bate, porque a palavra ela vai de centro, a palavra ela vai de encontro ao pecado, não para matar, mas para trazer vida e vida em abundância. E é esta mesma palavra que não nos deixa voltar para o Egito, é esta mesma palavra que não nos deixa se desgarrar do amor de Jesus. É porque, servos e servas do Senhor, queridos obreiros, Hebreus, escrevendo o autor em capítulo 12, versículo 11, o autor vai dizer: porque na verdade tem correção ao presente que não parece ser de gozo, a não ser de tristeza, mas esta mesma correção, ela produzirá um fruto pacífico de justiça em todos aqueles, em todas aquelas que a praticam. A vontade do diabo não era que você estivesse na manhã de hoje aqui, a vontade do diabo era que você tivesse parado há muito tempo, mas o diabo nesta manhã vai ter que ver que até aqui o Senhor tem sustentado a tua vida, até aqui o Senhor tem sustentado a tua casa, o Senhor tem sustentado com a palavra dele, porque a palavra de Deus tem provido alegria, paz e paz em abundância. Mas servos e servas do Senhor, redobre a vossa atenção do versículo bíblico que ora nós acabamos de ler, que está escrito em Atos capítulo 1, versículo de número 4, vai nos falar de uma promessa. E na manhã de hoje, com a bondade de Deus, eu quero falar aqui algumas características ao qual esta promessa que Jesus falou se tornou infalível na vida dos discípulos. E se nesta manhã nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor, iremos de compreender que Deus sim é aquele que promete, que Deus sim, quando Ele promete, Ele cumpre. Mas para que Deus cumpra esta promessa em nossas vidas, queridos obreiros, meu amigo Paulo, nós precisamos também exercer etapas, ou por que não dizer, exercer obediência diante de Deus. Me permita aqui preparar um fundo histórico, preparar todo um cenário. Todos nós somos sabedores de que quando o meu e o teu Jesus estiveram nesta terra, o ministério de Jesus foi um ministério de amar, de acolher e de servir. Em Marcos capítulo de número 10, no versículo de número 45, a Bíblia vai nos dizer que, sendo Jesus filho de Deus, ele nunca veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Quando Jesus Cristo veio a esta terra servir, ele estava revestido com poder, com a graça do Espírito Santo de Deus, porque não adianta ter uma vozinha bonita, não adianta ter uma eloquência tão afiada, não adianta ter uma hermenêutica tão apurada, se não for revestido do Espírito Santo de Deus. Então, para nós podermos fazer a obra do Senhor nesta terra, é necessário nós estarmos banhados com a presença do Espírito Santo de Deus, porque se você tiver feito algum curso de cântico, se você tiver feito algum curso de homilética, de exegese, de hermenêutica para pregar, mas se não tiver a presença do Espírito de Deus, nada irá de acontecer por meio da vossa vida. E assim, servos e servas do Senhor, Jesus Cristo, ele exercia o seu ministério nesta terra, tomado com a presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que o meu e teu Jesus, ele percorria por todas as cidades, por todas as aldeias, não para falar da irmã do círculo de oração, não para falar dos jovens que não estão vindo mais para a EBD, não para falar dos obreiros que não querem nada com Jesus, não. O meu e o teu Jesus, ele percorria por todas as cidades, por todas as aldeias, pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus e fazendo maravilhas e prodígios no meio daquele povo que é este que não via, mas começava a ver, povo que é este que era paralítico, mas começava a se colocar de pé, povo que é este que estava atormentado de espíritos malignos, mas Jesus Cristo os repreendia, libertando muitas vidas. É de fato, os servos e servas do Senhor, antes de Jesus Cristo assim padecer, os discípulos estão olhando atentamente o que ele fazia, e depois que o meu e o teu Jesus, ele padece, ele morre por nossos pecados, ele ressuscita no terceiro dia, e Jesus Cristo ainda passou por 40 dias sobre a face da terra, mas Jesus Cristo vai deixar uma ordenança, um imperativo à igreja, e todos nós conhecemos qual é. Isso aqui é muito pregado em culto de
missões. Marcos capítulo de número 16, a partir do versículo 15, quando Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Mas isso aqui só acontecerá com a igreja que está revestida com o derramamento, com a graça do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo continua também enfatizando os servos e servas do Senhor por meio agora da boca do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer da seguinte maneira em Romanos: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Agora o apóstolo vai colocar uma indagação dizendo: pois como invocarão naquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E quem pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam a mensagem da paz. Jesus Cristo agora ele está para ascender aos céus. Jesus Cristo agora ele vai sobre o Monte das Oliveiras. Os discípulos estão sobre o Monte de Jerusalém. Jesus convoca para que eles desçam. E quando os discípulos se aproximam do mestre, Jesus Cristo agora aqui em Atos capítulo de número 1, a partir do versículo de número 4, que ora nós lemos, Jesus Cristo ele vai pedir para que os discípulos compreendam essa palavra, que ele vai dizer da seguinte maneira: determinando-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que dizendo o próprio Jesus, que eles ouviram da sua boca. Servos e servas do Senhor, essa promessa que Jesus está fazendo, olhe para cá, não pisque os olhos, não é uma promessa do carro do ano. Esta promessa que Jesus está fazendo não é uma casa nova. Esta promessa que Jesus está fazendo não é passar em um concurso público que o teu coração tanto deseja. Esta promessa que Jesus está fazendo, você não compra no shopping da vida, você não compra pelo centro de Calcaia. Esta promessa só desce do céu quando Deus quer dar, quando Deus quer entregar. E esta promessa se chama o revestimento, o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja. É aqui que eu quero pregar na manhã de hoje algumas características que tornaram desta promessa de Atos capítulo 1, versículo de número 4, infalível na vida dos discípulos. Porque tem muitos crentes que dizem assim, meu pastor Amauri, quando Deus promete, só morre quando ele concretizar. Vai nessa, viu? Tira o cavalinho da chuva, porque Deus promete, mas ele só cumpre da promessa quando há características, quando há comportamento na vida do cristão. Então nos diga aí, Henrique Lima, para que esta promessa se concretizasse, porque oxalá, todos nós sabemos que a promessa ela é concretizada em Atos capítulo de número 2, quando ali estavam mais de 120 pessoas dando glória a Deus, aleluia, quando veio viamente um vento forte, impetuoso, encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas para que isto acontecesse, eles tiveram que exercer algumas características. E qual foi a primeira característica? Está aqui, na parte A do versículo de número 4. A primeira característica para que esta promessa não se tornasse infalível é que os discípulos não poderiam se ausentar de Jerusalém. Eu vou repetir, eu estou sentindo de Deus de pregar para alguém na manhã de hoje. Jesus disse assim, queridos obreiros: há uma promessa sobre vocês, mas para que esta promessa se cumpra, Jesus falou, meu pastor Amauri, queridas irmãs, vocês não podem se ausentar de Jerusalém. Sabe por que a promessa não está se cumprindo na vida de muitos irmãos? É porque está deixando Jerusalém. Sabe por que a promessa não está se cumprindo na vida de muitas irmãs? É porque está abandonando Jerusalém. Jerusalém é a casa de Deus, Jerusalém é a igreja. Tem muitos que não estão sabendo aguardar, tem muitos que não estão sabendo esperar, tem muitos que não estão entendendo o processo de Deus, porque a promessa não se cumpre segundo a tua vontade, segundo o teu calendário, segundo o teu relógio, não. A promessa se cumpre segundo o tempo e o propósito de Deus. Há uma promessa sobre a tua vida, há uma promessa sobre a minha vida. Esta promessa Satanás não apaga, esta promessa demônios não apagam, esta promessa irá de acontecer, porém mediante a obediência, mediante o comportamento. E para que esta promessa
promessa se cumprisse, os discípulos não podiam arredar os pés de Jerusalém, porque se eles deixam Jerusalém, a promessa não teria acontecido. Olha para cá. Quando eu vejo a questão, servos e servas do Senhor, de obediência, para que a promessa se cumpra, é preciso obedecer. Me diga aí, mas na Bíblia Sagrada eu vou lhe dizer bem direitinho. Quem não se lembra de Gênesis capítulo de número 12, a Bíblia vai dizer que Abraão estava comendo ainda do feijão do seu pai. Aí Deus então vai lhe fazer uma chamada, e por meio desta chamada Deus lhe faz uma promessa. A chamada é assim, quando Deus diz: Abraão, sai do meio da tua casa, sai do meio da tua parentela. Ou quem sabe, meu pastor Mauri, Deus dizendo: sai debaixo da saia de teu pai e passa a ser homem, Abraão. Sai daí e vai para as terras que eu te mostrarei. Agora regale os olhos, minha irmã. Quando Deus faz uma chamada, você não precisa de Waze nem de mapa, é porque Ele é a tua própria bússola, Ele é a tua direção, Ele vai te instruir por onde caminhar. Quando Deus faz esta chamada, mas para que ela se cumprisse, Abraão teria que se levantar e ir, porque não adianta. Ai, estou sentindo Jesus na minha vida aqui, porque não adianta, queridos obreiros, ouvir a chamada sem obedecer esta chamada. Eu vou repetir, não adianta Deus dizer: eu vou te levantar como profetisa, eu vou te levantar como um pregador, e se você não obedecer, como assim? Não larga o Instagram, não larga o Facebook, não larga o WhatsApp, nunca leu a Bíblia, Jesus nunca vai concretizar esta promessa, meu filho. Então, para que esta promessa se cumprisse, a Bíblia diz que Abraão se levantou. Prega comigo: Abraão se levantou. Toda a igreja: Abraão se... Para que a promessa se cumpra no transcorrer do próximo ano que está chegando, lá vai, a igreja precisa se levantar mais uma vez. A igreja precisa dizer prontamente a Deus: estou aqui para ser útil na tua obra. Agora olhe para cá, servos e servas do Senhor. Outra promessa que Deus fizera a um dos seus filhos, que por meio da obediência Deus concretizou. Quem não se lembra também, Abraão queria ter um comedorzinho de rapadura, porque coisa boa é ter filho dentro de casa, coisa boa é ter um filho correndo, e a gente pinta as paredes no final de ano para receber a família, e quando chega está escrito: papai, mamãe, eu te amo. Dá vontade de meter até um cascudo, minhas irmãs, mas é bom demais. E este Abraão não tinha filho. A Bíblia diz, porém, que ele orava a Deus, ele pedia a Deus, até que Abraão estava sentado em sua tenda, surgiram 3 anjos. Prega comigo: quantos anjos? Quantos anjos? A Bíblia diz que Abraão, olhando para aqueles 3 anjos, retinha os 3 anjos, para que eles pudessem comer do pão. Então os anjos vão responder para Abraão: Abraão, Deus ouviu a tua oração, e Sara te conceberá um comedorzinho de rapadura. Abraão logo ficou tão alegre. Ali ele estava entendendo que por meio da sua obediência em oração, Deus estava confirmando a promessa. Aqui também nós podemos dizer de outra promessa. Abraão já está com a sua idade muito avançada, no final do seu ministério. A Bíblia vai dizer que Isaac, o filho da promessa que tivera ali nascido, estava dentro de casa, e Abraão queria que o seu filho Isaac desse continuidade à lei abraâmica, mas ele estava com medo que o seu filho se desse em casamento com umas jovens de Canaã, porque eram jovens perigosas, jovens que adoravam Astarotes, a outros deuses pagãos. Então Abraão chama o seu servo, que se chamava Eliezer. Abraão pede que Eliezer coloque a sua mão debaixo de a coxa, e é feito um juramento, e Abraão diz: vai até a minha terra, até Pandã Arã, e traga consigo alguém que pertence à minha linhagem, o meu agrupamento, para que se der em casamento ao meu filho Isaac. Todos nós conhecemos essa história. Quando este servo Eliezer chega próximo a um poço, encontra uma menina formosa chamada Rebeca.
Rebeca era filha de Betuel, o seu irmão se chamava Labão. A Bíblia vai dizer que então ali Eliezer entrega tudo, e ela é transportada para a terra de Isaac. Ali foi amor à primeira vista. Isaac vendo Rebeca, Rebeca vendo Isaac. Ali há um amor ao qual logo se testifica. E eu preciso dizer para alguém aqui, Jesus manda dizer, não precisa correr, porque a tua Rebeca vai chegar e o teu Isaac também vai chegar, tá bom? Isso é coisa de Deus, o que é de Deus ele vai confirmar, tá? A Bíblia diz então, meus queridos amados irmãos e irmãs, que eles se dão em casamento. Agora, servos e servas, preste atenção, eles estão morando em um local, meu pastor Amauri, queridos obreiros, que se chama Beó-Lai-Roi. A palavra Beó-Lai-Roi no original hebraico quer dizer, o Deus que me vê, o Deus que me sonda, passa por uma escassez de fome. A Bíblia vai dizer que então ele precisa se levantar, ele precisa descer ao Egito, porque há abundância de pão, há abundância de alimento no Egito. Mas para descer ao Egito ele precisa passar por dentro de uma cidade. A cidade se chama Gerá. Prega comigo, a cidade se chama Quando eles chegam em Gerá, o filho chamado Esaú quer caçar, o outro filho chamado Jacó quer levantar tendas. Mas aí Isaac vai dizer, aqui ninguém caça, aqui ninguém arma tenda. Por quê? Porque o dono desta terra se chama Abimeleque. Abimeleque fora chefe do exército número 1 que perseguia a nação de Israel, os filisteus. Agora Isaac, queridos jovens, quer continuar descendo ao Egito, até que vem uma voz dos altos céus, pastor Gomes, e a voz diz assim, Isaac! Isaac para. Quem sabe Rebeca pergunta, o que foi, meu príncipe? Isaac responde, esta mesma voz eu me lembro, quando o papai quis me sacrificar, ela gritou, ela falou e disse, não sacrifica o menino, porque o novilho eu provi. A Bíblia diz que então, Deus agora vai fazer uma promessa a Isaac. Lá vai, olha para cá, essa parte é boa. Deus diz assim, ó, Isaac, como eu fui com teu pai Abraão, eu fiz do teu pai Abraão uma grande nação, pai de uma grande multidão. O teu pai, ele foi em abundância, mas assim eu farei contigo. Aí Deus diz assim, mas para que eu cumpra esta promessa, é necessário você andar nos meus caminhos, é necessário você praticar os meus estatutos, é necessário você viver dos meus mandamentos, porque a igreja pode ter promessa, mas se não tiver obediência, se não tiver temor, se não tiver retidão, os céus se transformarão como portões de ferrolho, e das promessas não acontecerão. Mas nesta manhã eu prego para uma igreja temente, uma igreja que vive os mandamentos, preceitos de Deus. Se isso é verdade, levanta as suas duas mãos para cima, por favor. Levante, porque eu vou liberar uma palavra de Deus. As coisas que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e ainda não pode subir ao teu coração, são as coisas que Deus está preparando para ti. Se isso é verdade, libere um abraço em alguém que está do seu lado e diga, a promessa de Deus, a promessa de Deus, a promessa de Deus, a promessa de Deus para tu e para a tua casa. Obediência! Obediência, igreja Araturi. Obediência. Psiu. Jesus disse o que, meu pastor Amauri, queridos obreiros? Ei, Pedrão, João, Bartolomeu, Tadeu, vem cá. Tem uma promessa aí para vocês. Qual é, Jesus? Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Mas não largue o pé de Jerusalém não, tá? Eles não podiam sair de Jerusalém para que esta promessa, amada igreja, ela se tornasse infalível sobre a vida deles. Eles tinham que obedecer. Obedecer a voz de quem? De Jesus. Que eles, por mais quisessem ir para, quem sabe, Samaria, e por toda a Judeia, e por outras localidades, Cafarnaum, mas a palavra de Jesus foi categórica: não arrede os pés de Jerusalém. É obediência. Mas há uma segunda característica.
característica, amada igreja de Jesus. A segunda característica, essa aqui é tremendo, minhas irmãs. Quando Jesus diz assim, pastor Mauro e queridos obreiros, assim, ó, vocês não podem se ausentar de Jerusalém. Aí Jesus continua assim, pastor Góes, ó, até que do alto se cumpra. Olha para cá, olha para cá. Jesus primeiro fez uma, prega comigo. Jesus primeiro fez uma promessa. Aí Jesus agora vai dizer assim, meu amigo Paulo, ó, esta promessa tem tempo. Não é porque Jesus está prometendo, minhas irmãs, que ele vai cumprir agora, vai fazer agora. Ele pode fazer porque ele é Deus, ele é Jesus, ele faz na hora que ele quer. Mas Jesus está dizendo assim, ó, até que do alto se cumpra a promessa. Amados irmãos e irmãs, quando eu vejo Jesus dizendo, até que se cumpra a promessa, é necessário saber esperar. É isso que o salmista vai nos declarar em Salmos 40, versículo 1. O que é que o salmista diz? Esperei com paciência no Senhor. O que é que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1? Porque há tempo para tudo debaixo dos céus, segundo o propósito de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos crente imediatista. A gente quer que Jesus faça agora e aconteça assim. Não é assim não. Toda promessa tem um processo, e todo processo é eficaz na vida de quem sabe esperar. Mas crente é diferente. Crente não se apressa. Crente deixa Deus moldar. Crente deixa Deus trabalhar. Crente deixa Deus agir. E na hora certa, no calendário de Jeová, ele vai concretizar esta promessa. Segura a mão do crente mais feliz aí. Segura, aperte assim, aperte. Aperte a mão deste crente e diga assim, ó, há um tempo para a promessa. Há um tempo para a promessa. Agora diga assim, ó, se você está obedecendo, se você está andando na retidão, pode se preparar. Não há demônio, não há trabalho de macumba, não há fofoqueiro, não há espírita, não há ninguém que possa anular a promessa de Deus. Jovens, há um tempo para a promessa. Mas há uma terceira característica, olha para cá. Essa eu acho demais, queridos obreiros. Jesus primeiro ordenou dizendo que eles não se ausentassem de Jerusalém, isso é obediência. Jesus ensinou dizendo, vocês não podem se ausentar até que a promessa se cumpra, isso é um processo, é um tempo. Agora, queridos irmãos e irmãs, amada igreja Araturi, essa aqui é tremendo, quando Jesus fala assim, ó, eu digo que vocês não saiam de Jerusalém. Eu digo que há um tempo para que esta promessa se cumpra. Mas quem está prometendo a vocês, para vocês, pegou? Não é qualquer pessoa que está prometendo. Eu estou sentindo Deus aqui na minha vida. Eu vou falar, minhas irmãs. Porque nós estamos cheios de profetas, meninos e meninas brincando com a noiva de Jesus. Prometendo coisas sem Deus dizer que está falando. Que Deus guarde, meu pastor Amaury, este púlpito e louva a Deus, porque aqui só sobem realmente pessoas que têm compromisso com a palavra. Porque a gente não pode brincar com a igreja de Jesus dizendo, olha o anjo com a chave do carro. O anjo não é motorista de Uber. A gente não pode brincar com a igreja de Jesus dizendo, olha o anjo com a chave da casa. Anjo não é pedreiro para levantar a casa. A gente não pode brincar com a noiva de Jesus dizendo, olha o anjo com a taça da vitória, com a bola de fogo. Anjo não é garçom. Anjo quando desce nessa terra é para exercer uma ordem divina que Deus o manda executar. E aqui, minhas irmãs santas, queridos obreiros, quem está prometendo é filho daquele que quando fala, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quem está falando é Jesus. Quando Jesus diz assim, irmãs, ó, vocês permaneçam em Jerusalém, vocês esperem até que a promessa se cumpra, porque quem está dizendo sou eu.
Jesus. E quando ele fala, ele garante. Ai, 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 isso aqui é profético. Bate na mão de 3 irmãos e diga assim, ó, quando ele fala, ele garante. Bate na mão de alguém e diga, quando ele fala, ele garante. Quando o homem fala, ele falha. Mas quando Jesus fala, levanta as 2 mãos, porque eu vou liberar uma palavra. Assim diz o Senhor. Ageu de capítulo 2, versículo de número 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. E a este lugar é Deus que dará da sua paz. Assim diz o Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Tu e a tua casa servirá a Deus. Te prepara que tu vai dizer ao pastor Amaury, pastor Amaury, coloca mais banquinho, porque a minha família também está vindo e todos vão adorar o mesmo Deus que eu adoro. É promessa, é promessa, é promessa de Deus. É promessa. É promessa, minhas irmãs. É promessa. Olha para cá. Jesus aqui está dizendo assim, ó. Sou eu que estou prometendo. E essa promessa aqui do derramamento, a efusão do Espírito Santo, é quando Deus usa a boca do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Quando o profeta diz assim, ó, que nos últimos dias, diz Deus, derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E Deus não fará acepção, porque também sobre os servos e sobre as servas, diz Deus, que também lhe derramará do seu Espírito. Aí Jesus diz assim, ó, que de mim ouvistes, porque o profeta só foi inspirado, foi só revelado ao profeta por meio da glória do próprio Deus. E quando nós ouvimos a promessa saindo da boca de Jesus, igreja, olha para cá, para você alegrar o seu coração. Elas se tornam infalíveis, sim. Porque Deus vai usar a boca do próprio profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 8, se tiver aí, pode colocar para você saber. O profeta ele vai dizer da seguinte maneira assim, ó: seca-se as ervas, cai-se as flores, mas a palavra de Deus, essa não seca. Levanta o dedão de profeta assim, ó. Ainda quem tem dedão, quem tem, com todo respeito, olha para 2 irmãos e diz assim, ó: as promessas de Deus não secam, as palavras de Deus não secam, as palavras de Deus se tornam todas elas de pé para se cumprir. Então continua nos falando sobre a palavra que Deus ele não mente, ele não se engana por meio delas mesmo. Vou lhe dizer, quem não se lembra de Jeremias capítulo de número 1, quando Deus levanta o profeta Jeremias, filho de Uquias, para profetizar a nação de Israel, o profeta diz: Senhor, sou tão pequeno, nem sei falar. No capítulo de número 1, no versículo de número 5, Deus vai testificar, Deus vai afirmar dizendo: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe eu já te conhecia, e antes que tu saísse da madre eu te santifiquei, e as nações, Jeremias, eu te dei por profeta. Aí o profeta diz assim: jovens, ainda eu não estou acreditando, Deus. Aí Deus diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 18: Jeremias, o que tu vês? Aí o profeta diz, meu pastor Amaury: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus responde dizendo: vistes bem, porque ainda eu sou Deus para velar das minhas palavras para cumprir. Aí eu me lembro de Jesus em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 35. Aí ele vai dizer da seguinte maneira: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra, esta não passará. Tudo que sai da boca de Jesus, ela é fiel para se concretizar e acontecer na vida dos crentes fiéis desta terra. Quando Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto se cumpra a promessa. Sabe por que você ainda está aqui? É porque tem uma promessa, que é a promessa maior de todas elas, que é a promessa da vida eterna. Escute, queridos jovens, amados irmãos e irmãs, nós somos desejosos de alcançar algo nesta terra, mas que retenhamos a sabedoria, que somos forasteiros e peregrinos, que a maior promessa é a promessa da vida eterna, é a promessa da salvação. E essa foi garantida por meio da morte de Jesus naquela cruz do Calvário. Porque eu e você
não éramos merecedores. Mas em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, a Bíblia diz que Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu naquela cruz do Calvário, sendo eu e você pecador. Esta promessa Ele faz por meio da salvação, quando Ele usa a boca do profeta Isaías, no capítulo 9, a partir do versículo 6, porque a promessa é que nos nascerá um menino e um filho se nos dará, o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Lavai, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esta promessa foi para nos arrancar das trevas, quando Deus continua usando a boca do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esta promessa é aquela que enquanto João Batista, filho de Zacarias, de Isabel, estava batizando com água para a remissão de pecados, aí João diz: eu batizo com água para remir os vossos pecados. Mas vai vir um aí que é de mim há muito tempo, é muito mais poderoso, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E de repente João aponta alguém que não vinha com roupas, com ternos caros, mas era na semelhança do Pai, e João aponta e diz: é Ele, é Ele, é Ele, é a promessa, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de toda a humanidade e vos batizará com fogo. É a promessa. Fica de pé, igreja.